Gente, peraí, você botou a sobra fi, tá no lugar certo. Calma. Não tá ouvindo. Boa noite. Boa noite, minha gente. Então, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente está podendo discutir um pouco sobre as questões políticas em relação à terapia ocupacional. E para a nossa conversa de hoje, né? A gente vai ter Priscila Viegas. Deixa eu convidar ela aqui, deixa eu encontrar ela aqui. Vamos ver se ela já está aqui para eu poder incluí-la. Oi, minha gente, boa noite, sejam bem-vindos. Pera aí, tá. Esperar a Priscila. Queria desde já agradecer Labitato aí presente, meu grupo de pesquisas, um beijo. E a todo mundo que está aí participando. Todo mundo, bem-vindos. Vamos esperando Priscila, para a gente já conversar. Boa noite, minha gente. Priscila já chegou, deixa eu achar aqui para incluí-la aqui. Priscila já entrou. Vamos ver aqui, Priscila. Pronto, agora consegui. Oi, Pri, tá se conectando. Oi, 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 vocês estão me ouvindo? Estão me Oi, vendo? eu estou lhe ouvindo, mas ainda não estou lhe vendo. É, tá. Para mim tá tudo escurecido aqui. Para mim tá aparecendo como se você tivesse ainda tentando se conectar. Eu acho que é alguma coisa na internet, né? Deixa eu tentar chamar ela aqui de novo. Oi, minha gente. Agora, Pri, eu acho que agora tá. Tô vendo aí imagens aí pra.
Tá vendo a imagem? Eu não tô vendo minha própria imagem, mas se vocês estão vendo, tá Eu tranquilo. estou vendo a imagem, acho que é teu computador aí. Oh, meu Deus do céu. Aí a aluno está dando a orientação para você sair e entrar de novo. Que a gente já fez isso. Agora chegou. Agora chegou. Tá, de qualquer forma, para mim tá aparecendo nada, viu, minha gente? Então, eu espero que a imagem esteja boa. Para mim, você tá aparecendo. Para mim, tá ok. Não, tudo bem, tudo bem. Você tá sem conseguir ver o. Não, eu tô lhe vendo, mas não estou me vendo. Mas tá tranquilo. Deve ser também a internet, né? Às vezes o sinal da internet causa essas Então, ok. instabilidades. Pronto, então, ok, minha querida. Então, vamos lá. Então, podemos começar, Pri? Tu estás Vamos ainda embora. sem. Estás ainda sem. Eu tô sem me ver, mas tá tranquilo, vamos embora. Não, se vocês estão me vendo, tá Obrigada. tranquilo. O pessoal tá dizendo que tá vendo as duas, então tá tudo certo. Então, vamos nessa para a gente aproveitar nosso tempo, né? Total. Então, Priscila, é um prazer estar lhe apresentando aqui. Vou começar, porque sua apresentação é muito longa. Então, eu vou começar só. Vou começar só, né? Dizendo que Priscila é terapeuta ocupacional, membro da Comissão de Controle Social do CREFITO 1 e também do Conselho Nacional de Saúde. Né? Eu sou terapeuta ocupacional, professora do curso de terapia ocupacional da UFPE, meu nome é Keise. Sou também terapeuta ocupacional, coordenadora da Comissão de Desenvolvimento Científico e Educação do CREFITO 1. Tá? Então, dá boa noite a todo mundo. E aí, como eu estava falando, não é? Apresentar a Priscila, né? Tem tantas coisas, e aí eu já vou entrando um pouco no nosso tema, né? Então, Priscila, você que está inserida aí em tantos espaços de representatividade, né, na saúde e na área social, no campo da terapia ocupacional, então eu queria que você falasse um pouquinho da sua participação política, da sua história, como é que tudo começou, porque aí você me ajuda aí nessa apresentação, tá certo? Tá certo. Então, minha gente, é um prazer, né, estar dividindo esse espaço aí com o Keise, né? Muito mais do que essa perspectiva de mediadora e debatedora, né? Eu penso muito mais que a gente está fazendo aqui um diálogo, né? Que eu tenho muita admiração por Keise, ela foi minha professora, né? Então, me inspiro muito nela, né? Ela fez parte aí dessa construção, inclusive dos espaços que eu estou inserida, né? Eu devo a todas as pessoas, né? Especialmente professoras e professores que estiveram comigo nessa minha caminhada aí na TO, né? Que também não faz tanto tempo assim que eu sou formada, né? Eu me formei, tarde não, né? Nunca é tarde para fazer alguma coisa, né? Mas eu me formei no começo de 2015, né? Na turma 2014.2. Só que enxeridamente saí me enfiando um bocado de espaço, que o povo ia me convidando, eu ia aceitando, né? Ainda não trabalhei muito o meu não na vida, né? Mas Eu acho que além isso deve disso... ser um problema das TOs, viu? Ai, meu Deus, fala não, porque fala a gente está sério. sempre circulando, né? Todo mundo, aquele mesmo grupo circulando. Sempre circulando em vários lugares, né? E que também eu não considero nenhuma coisa tão positiva assim, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais a na gente vai frente. falar disso, isso aí. Com certeza, eu acho importante pontuar isso aí, que é muito importante, né? Mas só para vocês terem ideia, assim, né, do meu drama, assim, eu amo fazer o que eu faço, mas já deixar bem explícito, né? Eu estou em um bocado de espaço, que apesar de avaliar isso, né, como não tão positivo, mas eu amo fazer o que eu faço, né? Então, eu também estou nessa disponibilidade de estar ocupando esses lugares, esperando que chegará o tempo que outras pessoas vão ocupar, né, e dar essa sustentabilidade aí de ocupação desses espaços que são nossos, né? Então, para deixar bem explícito que esse espaço é da terapia ocupacional, é de terapeutas ocupacionais, né? Então, falando rapidamente, né, eu sou Priscila Viegas, para quem ainda não me conhece, né? Sou terapeuta ocupacional aqui de Recife, Pernambuco. Estou como conselheira suplente no CREFITO 1, né, nessa gestão. Estou da Abrato, como vice-presidenta da Abrato, né, no CREFITO 1, né, além de ser membro da Comissão de Controle Social, porque eu estou em vários espaços de controle social, né, eu estou coordenando
a primeira comissão mista de direitos humanos de todos os CREFITs do Brasil, né? Bom colocar o CREFIT 1 aí, né? Vanguardista, topou aí a empreitada de ter uma comissão mista de direitos humanos, então eu estou nessa coordenação, divido essa coordenação com a maravilhosa Theo Sayonara Queiroz, né? E aí a gente fez, né, esse projeto para o CREFIT 1 e super foi abraçado, então a gente tem aí o primeiro CREFIT do Brasil que tem uma comissão mista de direitos humanos. E também estou em outros espaços representando tanto a Brato como o Conselho, né? O Conselho Regional, no edifício TO aqui, né, da primeira região, CREFIT 1, né? Então também estou como conselheiro estadual de assistência social aqui em Pernambuco, né? Estou no Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Recife, então tudo no campo da assistência social a nível local. E a nível nacional, eu estou no Conselho Nacional de Saúde, né? A primeira vez que a Brato ocupa a mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, porque também é a primeira vez que a Brato é titular no Conselho Nacional de Saúde. A Brato está lá desde 2009, né? E estava sempre na suplência. E aí, nessa gestão, a gente conquista a vaga de titular e automaticamente já é, né, eleita para a mesa diretora, né? Então, isso foi uma coisa, assim, maravilhosa para a gente de estar ocupando, né, o maior espaço, né, de deliberação da política pública do Brasil, né? Então, a gente está lá e está na mesa diretora. É um espaço muito importante, potente, como a Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais, né? E aí minha trajetória é muito dessa, assim, desde a minha formação da graduação, né? Muita inspiração, especialmente, né? E tem que dar todos os créditos, para além de todas as outras professoras e professores, né? A Luziana Maranhão, que é minha mãe de política, né? Ela mesmo se autodenominou assim. Eu acho que de assim. todo mundo. É, né? pois é, minha mãe. Grande inspiradora, a gente tem que reconhecer toda a luta, todas as conquistas, né? Tudo que ela vem batalhando, né, em prol da terapia ocupacional e os espaços que ela vem ocupando. Então, ela precisa também de pessoas que ajudem, né, nessa luta, nessa militância. E Priscila que atuem junto e dê continuidade, né? Então, tipo, é bem isso, assim, né? Que a gente pense sempre nessa sustentabilidade de ocupação dos espaços, que eu vejo meio que por aí. Tipo, são espaços que a gente tem que estar ocupando, mas tem que pensar na perspectiva de sustentabilidade, porque não precisa ser a mesma pessoa ocupando vários espaços, né? É importante colocar isso aqui. Então, todo o crédito, o mérito, assim, né, de inspiração para a Luziana Maranhão, que ela é nossa fonte de inspiração, né, de muitas das terapeutas ocupacionais que estão em espaços políticos, né, de entender, né, que eu acho que uma coisa que é importante colocar aqui é minha visão da política, né, e aí em tempos, né, especialmente de muita polarização que a gente está vivendo no Brasil, para mim viver é ato político, né, então a política ela é inerente à vida, então não tem como, para mim não existem sujeitos apolíticos, porque até quando você escolhe, né, não incidir politicamente, você já está tomando uma posição, né? É que nem a perspectiva do opressor e do oprimido. Mesmo que inconscientemente, as pessoas que não se envolvem politicamente nas questões da vida, elas estão tomando algum lugar, né? Seja do opressor, seja do oprimido, né? Então, viver ato político, então é nessa perspectiva aí que eu atuo politicamente na terapia ocupacional desde da minha graduação, assim, né? E tive várias fontes de inspiração, assim, tive muito privilégio, vamos dizer assim, de desde dos meus estágios todos ser muito bem acompanhada, né? Todas as minhas preceptorias, tutorias, né? Foram pessoas, né, que eram engajadas politicamente, né? Que me estimularam muito a estar nesses lugares, né? Então eram lugares que eu me sentia muita vontade de estar e que eu tinha muito desejo de ocupar, e eu entendia qual era o papel da terapia ocupacional e de terapeutas ocupacionais nesse lugar, então foram espaços que eu fui meio que cavucando de estar, e ao mesmo tempo eu entendia que era aquele lugar que eu tinha que estar. Então, tive muito privilégio desde a minha formação em graduação ter esse estímulo, especialmente em espaços de controle social, né? Porque, por exemplo, eu tive um estágio lá no CAPS José Carlos Souto, que foi assim um divisor de águas, e também andei sempre muito colada às assistentes sociais, né? Tenho também que dar o crédito, né? Todos os assistentes sociais de todos os estágios foram minhas co-preceptoras, né? Então, tipo, também, né, construíram comigo esse olhar, né, mais amplo de intervenção política, né, de incidência política. Então, é bem importante, né? Eu tive esse privilégio desde a graduação, e aí perpassou para a minha residência. Quando eu virei conselheiro nacional de saúde, eu estava na residência e pude trazer minha experiência de controle social já no Conselho Nacional de Saúde, ainda como suplente, né, que a Brata era suplente, mas eu ia para as reuniões do conselho e trazia essa experiência para dentro da residência, então foi, né, uma coisa muito maravilhosa, assim, que eu estou podendo capilarizar esse conhecimento que não fica para a Priscila, mas fica para a terapia ocupacional e para terapeutas ocupacionais. Eu acho isso muito importante.
Sim, estão vendo, minha gente, como ia ser difícil para eu apresentar a Priscila para dizer tudo que ela, onde ela circula, né, as experiências. Então, eu queria convidar todo mundo para fazer perguntas. Então, como Priscila colocou, eu acho que aqui é um momento de diálogo. É importante que as pessoas se coloquem e possam fazer perguntas, né? E vejam só, eu queria destacar um pouquinho a relevância desse tema, né? Então, assim, eu queria que Priscila trouxesse, né, para vocês, para a gente pensar qual a importância para o aluno, para o profissional de terapia ocupacional, o envolvimento com as questões políticas. Então, para a gente entender por que a gente escolheu esse tema, né? Onde a gente trata das questões políticas, do cenário atual, né? Das questões políticas na terapia ocupacional. Então, por que é importante a gente estar aqui hoje, né, discutindo sobre essa temática? Qual a importância para as pessoas, Pri? Então, aí, entendendo que o viver é político, né, eu acho que como, em primeiro lugar, uma perspectiva minha, obviamente, né, é como cidadã e cidadão de estar ocupando esses espaços políticos, eu acho que é importante. Então, acho que do princípio da formação, né, como cidadã e cidadão do mundo, né, não tem como a gente não incidir politicamente, porque senão a gente é levado por quem decide. É mais ou menos por aí que funciona, né, as questões da política, né? Então, o fato de você não se envolver diretamente, né, você acaba tendo que ser conduzido por quem está envolvido, né? Então, é importante estar nesses espaços, né, para poder a gente incidir também politicamente naquilo que se refere ao nosso viver, né? Começa daí. Como categoria profissional, a gente ainda ganha uma outra responsabilidade, porque a gente está ali, né, para promover cuidado, atenção, intervir, né, na saúde, no acesso a direitos, né, no cotidiano e nas ocupações das pessoas, para que as pessoas tenham acesso, falando de terapia ocupacional, de terapias ocupacionais, né, às suas ocupações significativas, né, a que elas possam estar acessando no seu cotidiano aquilo que lhes faz bem, daquilo que elas precisam, daquilo que elas demandam. Então, Do que nessa é seus direitos, perspectiva... né, Pri? Muitas vezes eles não Isso. têm noção, né, dos seus direitos. Então, a gente também tem esse papel nesse sentido, né, de fazer com que elas possam estar em busca dos seus direitos, né? E uma coisa que eu ficava meio problematizando, assim, quando eu estava me formando, né, na minha graduação, é que, tipo, pô, caramba, eu fico... Eita, para mim, cortou. Vá, agora voltou. Voltou. Ai, alguém me colocou numa reunião do Teams. Não sei quem foi. Eu também não quero saber. Meu Deus, pronto. Tá vendo você em muitos lugares aí? Alguém botou na reunião. Não tô sabendo de outra reunião, não, minha gente. Tô aqui só com vocês. Mas, enfim, fica pra próxima quem tava me convidando aí para um Teams. Tá todo mundo ouvindo? Drica disse que travou. Tá tranquilo. Voltou. Não, tá, agora já tá legal. Tá ok? Pronto. E agora até eu tô me vendo, ó. Que bom. Então, minha gente, como eu estava falando, né, então é muito importante, né, a gente estar incidindo politicamente. Então, quando a gente fala numa perspectiva, né, do porquê é importante, né, como categoria, Drica, fica com a gente, eu vou ficar. Né, quando a gente fala da perspectiva de categoria, a gente ganha ainda uma outra responsabilização nesse sentido, né, porque como o Casey bem colocou, nem todo mundo, né, sabe, né, que tem acesso a direitos. Nem todo mundo se reconhece como pessoa de direitos, porque a gente vive numa situação de vida muito precarizada, muito vulnerabilizada, né? Porque não existem pessoas vulneráveis, existem pessoas vulnerabilizadas, né? Por contexto de vida, pela conjuntura, por essas contrarreformas todas que tem aí, trabalhista, previdenciária, né? Tudo que a gente está vivendo no Brasil, que é uma situação, né, calamitosa de destruição de política, né? Então, mesmo aquelas pessoas, né, aqueles profissionais, ou aqueles estudantes que vislumbram o seu consultório, elas têm que entender que as pessoas, né, objeto com muitas aspas, minha gente, muitas mesmo assim, pensem em anos-luz de aspas, né, objeto de sua intervenção, de sua atuação, elas vivem dentro de um cotidiano, de um contexto, né, TO, sem falar de contexto, né, é tudo para a gente tem que entender que contexto ele está inserido. E a precarização da vida é um dado concreto de realidade no Brasil, a gente vive num contexto de desigualdade. Então, não tem como a gente ficar alheio ao que está acontecendo no país, né, achando que isso não vai interferir na minha conduta terapêutica com aquele paciente, como você chamar, paciente, cliente, eu prefiro usuário, usuária, né?
mas, tipo, do jeito que você chamar, com aquela pessoa, com aquele coletivo, com aquela comunidade, porque nós atuamos, né, fazemos intervenção, atuação, né, com coletivos, com comunidades, com pessoa, com indivíduo, sujeito, família, né, então entendendo que elas estão inseridas num contexto e que a gente tem sim que se preocupar como está a conjuntura e o contexto que ela está inserida, e que como está se comportando o país, né, tem tudo a ver, né, com a piora da condição de vida dela, a falta de acesso, né, a algum espaço, a falta de acessibilidade, né, que a gente fala tanto, a gente está aí, na semana, né, da luta da pessoa com deficiência, dia 21 de setembro é o dia, né, mas a gente está falando de um mês inteiro que fala sobre isso, né, e aí, claro, o dia da pessoa com deficiência é todo dia, né, mas, infelizmente, no Brasil, a gente tem que estabelecer alguns dias para poder pontuar e demarcar aquele lugar, né. E aí a gente não pode estar fortalecendo essa perspectiva capacitista, né, que diz que algumas pessoas não têm direito a acessar determinados lugares porque não se tem estrutura para acesso daquele lugar. Então, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, tem direito a fazer o melhor tratamento, né, mas ele está falando de um espaço virtual, né, de um espaço protegido de um consultório. Às vezes o acesso é para que a pessoa mora numa mansão, mas aí sua rua não tem acessibilidade nenhuma. Então a gente tem sim que se preocupar com como está o país, o que, é que tem a ver com acesso, e isso também incidir politicamente. Aí a gente, só para trazer um pouquinho do chat, o pessoal está falando, a Jean, eu não sei se é Jean que faz parte do Crefito Jovem, ele diz que o SUS deve ter intensivo olhar, inclusive, de distribuição pelos bairros, né? Então, justamente, o SUS, ele buscar, né, dar esse acesso, né, às pessoas, nesse sentido da gente repensar essas desigualdades, né? De que forma a gente pode minimizar isso, né? Então, a partir desse acesso, dessas possibilidades, né? E aí a Adriana Jucá também traz isso, né? No sentido da gente não reforçar ocupações alienantes e opressoras. Então, não ficar nesse lugar do coitadinho, né? Da gente ficar só, mas da gente empoderar as pessoas, né? No sentido de conseguir enxergar, né, os seus direitos para ir em busca, né, desses direitos. Aí a gente vê aí um conjunto de políticas sendo, né, sucateadas, desmontadas, né, algumas perspectivas, inclusive, né, de serviços, né, que às vezes aparecem na televisão como em pleno funcionamento, né, só que acaba que no concreto mesmo não está funcionando. Por exemplo, a gente está aí, né, falando mais do contexto, eu sou aqui de Recife, né, e a gente está aí num contexto de pandemia, né, que traz grande adoecimento, sofrimento para as pessoas, num mês que se propõe a problematizar, né, a questão do suicídio, né, e aí fala de um setembro amarelo, né, que entende que algumas ações pontuais são passíveis ou possíveis, né, de trazer alguma prevenção a um contexto de suicídio, mas eu tenho muita dúvida, por exemplo, quando a gente está num contexto desse de precarização da vida, no geral, né, e de adoecimento, de pandemia, de uma falta de perspectiva de futuro, né? O que um setembro amarelo nos diz se ele não problematiza as condições de vida nas quais as pessoas estão inseridas, entendeu? Será que só tem um setembro amarelo? Ele é suficiente para poder provocar mudanças necessárias? Porque a gente tem que falar de serviços que têm que ser mais acolhedores, mas não é culpa dos serviços ou de profissionais, é porque realmente os serviços estão sucateados, estão sem estrutura, estão com falta de pessoal, né? Então a gente está vivendo um contexto muito difícil, a gente tem que se apropriar disso também e se preocupar, porque as pessoas estão nos seus territórios, né? E como terapeutas ocupacionais eu não posso indicar, né, um tratamento, uma intervenção, ou sugerir alguma questão de adaptação na casa do indivíduo, se primeiro eu nem vou na casa dele, nem sei qual é o acesso, não sei qual é o acesso à rede de saúde que ele tem, se ele é usuário de plano de saúde, usuário somente do SUS. Então, são várias questões que estão envolvidas aí no contexto desse usuário, desse paciente, cliente, né? Que a gente tem que problematizar e tem que estar preocupado também. Então, vamos tentar trazer aí agora um pouquinho na perspectiva da terapia ocupacional, né? A gente está vendo a importância da política para todos, né? A gente está falando aqui numa perspectiva mais geral, né? Então, independente da sua formação, do cidadão em si, né? Mas como é que está a atual realidade? Como é que está esse cenário político para a terapia ocupacional? Como é que você vê, né, a terapia ocupacional, as perspectivas políticas nesse cenário atual? Então, né, a gente
tem vivido situações muito complexas, assim. Acho que o melhor adjetivo é esse. De uma alta complexidade a nível da nossa categoria, né? Eu acho que aconteceram algumas situações, né, que despertam um pouco, né, a categoria, chamam a categoria, né, a necessidade de se engajarem politicamente, como, por exemplo, a resolução 488 do COFITO, né, que permite, né, que os colegiados dos conselhos regionais possam ser formados somente por 100% de membros fisioterapeutas ou 100% de membros terapeutas ocupacionais. No entanto, quando a gente vai para a matemática, né, isso é impossível, porque a gente está falando aí de um universo de mais de 250 mil fisioterapeutas para mais ou menos 18 mil TOs, né? Então, acaba que numericamente é impossível a gente pensar, né, na viabilidade de ter uma chapa, né, 100% com terapeutas ocupacionais compondo um colegiado que vai ser votada, né, e vai ganhar, né, um processo eleitoral dentro de um conselho regional. E aí o exemplo que a gente tem justamente é do contrário, é de que tem um colegiado formado por 100% de fisioterapeutas, que é o CREFITO 18, né? Não tem nenhum terapeuta ocupacional no colegiado e está lá, né, discutindo, debatendo as pautas da terapia ocupacional, com todo respeito a terapeutas ocupacionais que estejam envolvidos com esse conselho, tentando dar apoio aí, né, na perspectiva da leitura daquilo que é inerente à profissão, mas é diferente de fazer parte do colegiado do conselho, né? É uma outra perspectiva. Uma coisa é eu estar como apoio, né? Então, acho que é bem problemático a gente contar agora, né, com um conselho regional que só tem fisioterapeuta no seu colegiado. E isso é a concretude da resolução 488. Outra questão também que esteve bem recentemente, né, na pauta de discussão foi aquele curso de terapia orientada à tarefa, né? Então, esse curso de terapia orientada à tarefa criou um rebuliço, assim, nas redes sociais. E aí isso só também mostra para a gente a necessidade de discutir o que lhe habilita para o exercício profissional. Porque, veja só, se eu faço um curso de especialização em psicomotricidade, eu não viro psicomotricista. Eu continuo sendo terapeuta ocupacional com especialidade de psicomotricidade. A gente tem que parar de dizer que é uma coisa que não é. O que lhe determina o que você é, o seu saber fazer, a sua profissão de base. Agora, obviamente, né, psicomotricidade nem é o melhor exemplo, porque agora também tem a graduação, né? Mas dessas outras, né, que não tem a graduação, que só tem a especialidade, a gente continua com a nossa profissão de base. E ainda digo mais, né? Se você for contratado de um município como terapeuta ocupacional e se autodenominar psicomotricista, você está, inclusive, incorrendo com questão ética, né? Você pode responder eticamente com relação a isso. Né? Nosso código de ética proíbe que a gente se autodenomine, né, com nomenclaturas diferentes, né, do que de terapeuta ocupacional, porque é isso que nos faz, é isso que nos define enquanto categoria, né, é a profissão de base. É que nem, o melhor exemplo acho que é o das PICs, né? Uma questão que eu estava problematizando num outro espaço é que a gente vai estar no serviço que oferta PICs, por exemplo, que são as práticas integrativas e complementares em saúde. As PICs, elas podem ser recurso de qualquer profissional, inclusive, né? Porque ainda bem que ela é interdisciplinar, multiprofissional, né? E isso é uma coisa que a gente defende. Eu não posso dizer, por exemplo, que estou ofertando reiki. Eu não estou ofertando reiki, eu estou usando o reiki como recurso terapêutico para a minha prática terapêutica ocupacional. O objetivo final sempre vai ser terapêutico ocupacional. É isso que a gente tem que resgatar, inclusive, né, e defender que a gente utilize as nossas nomenclaturas no nosso cotidiano de trabalho. A gente tem que resgatar a necessidade de fazer diagnóstico terapêutico ocupacional, prognóstico terapêutico ocupacional, porque somos terapeutas ocupacionais. E é isso que define o nosso saber fazer. A gente não pode correr disso. Então, quando a gente problematiza, por exemplo, aquele curso de terapia orientada à tarefa, que, óbvio, né, no caso do curso específico, é bom pontuar que eles utilizaram nomenclaturas equivocadas na divulgação do curso. Isso é um ponto. Né? Realmente usaram desempenho ocupacional, todos os ministrantes do curso eram fisioterapeutas, então eles não têm como ensinar sobre desempenho ocupacional se não tem nenhum terapeuta ocupacional ministrando o curso. Realmente isso é impossível, né? Eles estão prometendo uma coisa que eles não vão fazer, né? Inclusive incorrendo em problemas éticos, e até acho que inclusive o CREFITO 3 ficou ciente e fez alguma intervenção nesse sentido. Né? Mas é para deixar um pouco de tranquilidade para a gente tem que defender que só quem faz, né, quem executa o saber fazer terapêutico ocupacional são terapeutas ocupacionais. A gente tem que resgatar isso fortemente.
o que qualifica o saber fazer é a nossa profissão de base. Eu posso ter curso de terapia de mão, eu posso ter BOBAT, eu posso ter o curso de integração sensorial, né, da terapia de integração sensorial, né, da Genhares, mas eu não sou terapeuta integrativo sensorial, nem sou terapeuta de mão, eu sou terapeuta ocupacional que tenho essas habilitações que são recursos, meios e abordagens que eu utilizo no meu cotidiano, né? Então é importante as pessoas entenderem que, tipo, essas lutas que a gente tem aí se deparando, né, a necessidade de problematizar elas é da falta de engajamento político da categoria nas nossas pautas, né? Eu acho que isso tem que ficar muito explícito para as pessoas. A gente tem os espaços para estar ocupando que são prioritariamente, eu vou dizer prioritariamente, não é fazendo defesa só porque eu estou inserida nela, que é a associação. A Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais tem ocupado vários espaços de lutas e precisa ter corpo, precisa ter gente que chegue junto, né? A associação é a única que defende somente a terapia ocupacional, porque o movimento sindical, que é muito importante, que defende profissionais em seu processo de trabalho, em suas lutas por salário digno e condições de trabalho dignas, né? É tudo junto. A FENAFITO, ela é junto, a Federação Nacional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. É um movimento sindical importante, mas é FISIO-TO. O conselho, que a gente é obrigado a pagar para poder ter o nosso exercício profissional garantido, é FISIO-TO, a gente é obrigado a pagar. A associação, ela vive da contribuição voluntária de seus associados e associadas. Aí sempre me perguntam, qual é a vantagem de pagar a associação? Todas, minha gente, porque é a única entidade que defende somente os nossos interesses. E não é qualquer interesse, não. A associação ela tem a prerrogativa técnico, científico, cultural e política de toda a categoria. Tudo que se refere a isso, né? Está falando que o Conselho ele tem uma restrição de atuação inerente ao papel dele. O Conselho ele é órgão regulamentador e fiscalizador. Ponto. Quem trabalha nas perspectivas de defesa do que é o nosso saber fazer, dessa construção junto à RENETO, que também é outra entidade extremamente importante, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa em Terapia Ocupacional, que trabalha a perspectiva das nossas diretrizes curriculares nacionais, mas quem defende toda a perspectiva técnico, científica, cultural e política é a Abrato e suas estaduais. Né? Então, é importantíssimo que a gente se engaje. E as pessoas também ficam na ilusão, não gosto de me envolver em política, né? Mas é bom também saber que os espaços que hoje a terapia ocupacional ocupa é porque houve pessoas que estavam engajadas politicamente nesses espaços, né? E existe lugar vazio, minha gente. O lugar que está vazio, vem outra pessoa e ocupa, inclusive de outra categoria. A gente tem que tomar cuidado com essa leitura de que não é lugar para a gente, é lugar. Mas também não estou dizendo que todo mundo tem que estar na linha de frente desses lugares de luta, né? As pessoas também ajudam. Né, Priscila? Da gente colaborar, da gente se engajar. Né? Inclusive pagando anuidade, a coisa mais simples é essa. E as pessoas, mas eu não tenho R$ 130, que é o valor da anuidade de profissional desse ano. E estudante paga 50%, viu, minha gente? Então, estudantes também, por favor, venham para... Colaborem, é verdade. Colaborem. E aí as pessoas aqui no chat estão concordando, viu? Estão dizendo que é importante, né? Da importância de fortalecer as entidades, né? Isso total, aí. Porque ela é a única que faz a defesa da nossa categoria. Então, quando tem todas essas problematizações, né? O PL que não está andando. Como é que você pode incidir com o PL? Se associe. Peça orientação à sua estadual. Incida politicamente. Veja como você pode contribuir, mesmo que seja somente pagando a anuidade. O que são R$ 130 por ano, minha gente? Dá um pouquinho mais de R$ 10 por mês, né? Vamos e convenhamos. E uma profissão para ela crescer, a gente precisa ter discussão técnico-científica, né? E a gente vem discutindo até nossa identidade. Você vê, Priscila trouxe coisas muito importantes, né? Da gente estar perdendo essa identidade, né? Por exemplo, a gente vê muito isso na integração sensorial, eu tenho uma formação e tudo, mas a gente vê um avanço muito grande, né? Os profissionais estão reconhecendo, mas muitas vezes eles estão reconhecendo mais a integração sensorial do que a terapia ocupacional. Eles estão encaminhando, já dizendo, às vezes, o número de sessão, já diz como se, né, faz todo o diagnóstico e caminha já o paciente para aquela terapia, né? E isso é uma coisa que você coloca que é muito importante, porque, olha, profissionais empoderados, inclusive, questionam esse tipo de encaminhamento, sabe? Porque eu acho que a gente tem que tomar algum cuidado nesse sentido, né? O que eu vejo muito nos serviços que eu estou inserida, né? Eu estava no CAPS AD e agora estou no centro de reabilitação,
que eu nunca me vi estando nesse lugar, né? Que eu sou mentaleira de corpo e alma, mas estou no centro de reabilitação e estou curtindo muito estar nesse centro de reabilitação, né? Estou vivenciando uma experiência muito nova e estou achando que estou fazendo um bom trabalho assim de contribuição com o meu olhar mentaleiro para esse espaço, né? A gente tem construído muita coisa lá no centro de reabilitação, né? Inclusive com propostas de coisas que as pessoas mesmo não tinham parado para pensar, e que bom que estou eu lá com esse olhar metaleiro aí para poder fazer os cutuques necessários. E aí, o que a gente vê muito também, tipo, o médico já encaminha dizendo como tem que ser, como vai ser, quantas sessões a pessoa tem que receber, e aí, tipo, o usuário é a pessoa que menos tem que saber na ponta que isso não procede. Quem tem que definir a terapêutica, a conduta terapêutica, eu não estou falando só de terapia ocupacional, tá? Fisioterapia também, né? Como conselheira, tem que falar. E aí, tipo, a terapêutica, quem dita como tem que ser sou eu na minha avaliação, não é o médico que tem que determinar, né? Ele vai mandar lá, a pessoa tem que fazer 10 sessões de integração sensorial. É na minha avaliação que eu vou definir a quantidade de sessões, vou fazer o meu diagnóstico terapêutico ocupacional e meu prognóstico terapêutico ocupacional e vislumbrar a quantidade de sessões que eu acho que vai atender a demanda daquele paciente. Eu, como terapeuta ocupacional, inclusive, eticamente, quem responde por isso, por esse tipo de conduta, sou eu como TO, não é o médico que encaminhou, né? Então, é necessário a gente se empoderar e se apropriar desse lugar. A gente é que define nossa conduta terapêutica, né? Então, é bem importante, né, de se apropriar desse espaço, sim. Para não perder nossa autonomia, não é? Total, se não vem aí o ato total. médico, a gente está retrocedendo em várias coisas. Que tá só esperando um pezinho, né? Se a gente der vacilo, minha gente, nesse governo tudo é possível. Inclusive, né, o ato médico vinha aí com alguma força. A gente tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção e se empoderar e se apropriar daquilo que é nosso. Isso é muito importante. De novo, vem a nossa temática, né? Sobre a questão política, da gente saber, né, como exercer essa autonomia. Tem uma questão aqui que a pessoa colocou: penso que a academia deveria incrementar a grade curricular com disciplinas com SUS e demais voltadas para a atuação em saúde pública. No sentido de trazer mais essa perspectiva também, né? Eu vou comentar um pouquinho disso aí, depois tu também complementa, tá? Com certeza, fica à vontade, é um diálogo, Você falou da academia, Fica à vontade, fica à vontade. Mas assim, eu acho que sempre tem essa lógica de que, por exemplo, a disciplina de saúde pública é que tem que trazer as questões políticas, né? Eu não penso assim, eu acho que isso perpassa por todas as disciplinas, sabe? Por exemplo, eu sou professora na disciplina, coordeno a disciplina de terapia ocupacional na adolescência, e a gente vê toda a parte inicial. Eu começo a disciplina falando da adolescência e entro nas políticas, né? Porque é o que vai me embasar, né, para as minhas intervenções. Então, para além, eu sei que, claro, na saúde pública a gente vai se apropriar de uma forma mais ampla e compreender mais os contextos, mas eu acredito que essa questão política ela deve ser tratada em todas as disciplinas, né? E aí, Pri, o que é que tu acha? Então, eu concordo, né? Inclusive, tipo, eu vejo ainda uma perspectiva de olhar de que, tipo, determinadas temáticas são só, por exemplo, da TO social, né? Com todo o respeito à construção, né? Que é própria do Brasil, né? Inclusive, é bom pontuar isso, né? Da terapia ocupacional social. Eu vejo que todas as questões inerentes à pessoa, até porque, minha gente, as ocupações, elas não são da terapia ocupacional, elas são do sujeito, né? Do sujeito e da sujeita, né? Então, é importante a gente entender que, tipo, tudo que é inerente à vida das pessoas, né, não são prerrogativas somente de uma área ou de outra, né? Quando eu estou lá, por exemplo, como eu falei, né, eu estou na reabilitação física agora, né, que eu nunca me imaginei, né? E eu acho engraçado que quando eu vou discutir, né, o que eu estou fazendo com o usuário, que eu falo, não, gente, a gente tem que articular isso com o CRAS. E aí as pessoas dizem, pô, mas a gente nunca fez isso. A pessoa chega aqui, a gente vê que tem essa demanda, mas, tipo, a atenção básica no território que olha isso. Não, a gente pode fazer articulação intersetorial como sendo especialidade, a gente tem responsabilidade com relação a isso, né? Eu estou vendo lá uma senhora que está numa cadeira de rodas totalmente inadequada para ela, né? Para além de eu promover as adaptações, eu já estou entendendo que, tipo, na casa dela,
especialmente ela pode estar lá, né, sentando toda torta, né, e aí, caramba, né, eu já estou marcando a visita domiciliar, articulei o Nacho para estar lá fazendo visita. Aí o pessoal, pô, como assim o centro de reabilitação faz visita domiciliar? Eu falei, minha gente, a gente tem até código de procedimento no SUS para visita domiciliar do centro de especialidade, então a gente cabe sim para a gente fazer visita. Como é que eu vou sugerir uma adaptação que eu não sei nem como ela está dando conta de fazer na casa dela? Eu tenho que ver. Articula com o Nacho, não precisa ser o Nacho sozinho a fazer isso. Eu vou junto com ele, até porque ele vai me ajudar na minha intervenção lá no centro de reabilitação, que é o setting virtual. Eu sempre digo que lá é o setting virtual, porque é o ambiente ideal. Eu vou construir aquele setting lá terapêutico, vou colocar do jeito que eu achar que é melhor e vou dar um monte de orientação que chega na casa dela, ela nem dá conta de fazer, seja porque ela tem vergonha de dizer que não tem como fazer, né? Até isso você tem que considerar. Às vezes os pacientes têm vergonha de dizer que não tem acesso a determinadas coisas, não tem vergonha de dizer que de repente assiste a televisão no chão, não está em cima de uma cômoda, né? Então, tipo, tem várias questões que eu só consigo vislumbrar como eu vou intervir, atuar, quando eu estou junto desse paciente, desse cliente, desse usuário. Né? Então, tipo, é desse olhar que a gente tem que resgatar como terapeuta ocupacional, porque a gente tem um olhar para a ocupação humana, minha gente. É uma coisa muito ampla. Manuela está trazendo aqui que é importante a gente conhecer o sujeito para além do setting, né? Exatamente. Total, exatamente isso. Até porque ele vive fora desse setting, né? Esse set é só aquele espaço virtual ideal que a gente constrói, às vezes não tão ideal, né, porque depende do serviço, às vezes é um espaço cateado, mas sempre é um espaço irreal. A gente está construindo lá uma possibilidade. Né? O que acontece mesmo no cotidiano daquela pessoa é depois que ela sai dali. Né? E às vezes ela nem consegue chegar nesse setting, né, Pri? Pois é, ainda tem isso. Ainda tem isso. Então, a gente tem que ter essa integração de várias áreas. A gente já não consegue mais, né, trabalhar. Isso não é um olhar da saúde pública, tá? Até no meu consultório particular, eu tenho que entender que, tipo, eu tenho que saber como é que está essa pessoa na sua residência, no seu território. A gente usa essa linguagem, né? Eu, como da saúde coletiva, né? Mas, tipo, é o território do usuário, né? E aí, já situando, Milton Santos já trazia, né, que o território é onde a pessoa vive tudo, né? Todos os seus afetos, né? Então, tipo, é nessa perspectiva de entender isso como território. Não é só a casa, é o que ele acessa, é com quem ele convive, de que forma, o que é que tem ao redor naquele espaço. Então, isso serve, inclusive, para quem tem seu consultório particular e atua na rede privada, inclusive. Então, é um olhar próprio da terapia ocupacional, olhar para essa potencialidade dos espaços nas quais as pessoas estão inseridas, porque isso diz do contexto de vida da pessoa. E a gente tem que incidir sobre isso também junto com ela, né? Porque eu não faço nada por ninguém, né? Como dizia Paulo Freire, ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Então, tem que ser junto com, né? Tem que construir com a pessoa, né? Para que ela também se aproprie daquela intervenção, ela possa dar conta, dar continuidade daquela orientação, né? E estar atuando junto com ela, construindo as melhores possibilidades para que ela tenha realmente acesso ao direito das suas ocupações, acesso e direito às suas ocupações significativas, que isso que é o nosso grande objetivo final, né? Independente do contexto público ou privado. Aí, Priscila, tem justamente, né? Então, aqui o pessoal está colocando assim, então acabamos que assumimos um papel passivo de só reclamar, mas não fortalecemos e agregamos à luta. Então, dá a importância da gente estar se envolvendo, não é? E aí tem também a questão das associações que a gente estava falando, acho nesse sentido, e eu queria registrar a presença da Abrato Ceará e da Associação de Terapeutas Ocupacionais da Paraíba, que estão aqui participando, a gente queria agradecer. Parceiros e parceiras, né? Bem-vindos e bem-vindas, obrigada aí, né? Tem um monte de gente massa, minha gente. Ó, tem Jefferson, que está também comigo na Abrato, está na Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, a Abrato é membro da frente, ele está lá dividindo espaço comigo na frente. Vicky Lubertine está aqui, maravilhosa, nossa diretora da Abrato Nacional, Ana Karina, que eu vi também, né? Então, tem várias pessoas aqui, né? Então, só gratidão aí que vocês estão prestigiando aí esse ao vivo e vamos trocar aí, né? Postem suas perguntinhas para a gente ir respondendo aqui, tentando, pelo menos. E aí, eu queria trazer já uma coisa que eu observo, né? Que, assim, há uma tendência
do distanciamento, porque em cima daquela colocação, a aluno está trazendo a Abrato Nacional também, tu já colocou, não foi, Luciana? Foi. Já colocou. Uhum. Em cima daquela colocação, né, desse papel passivo, que às vezes a gente só faz reclamar, muitas vezes só reclamar do piso salarial, quando na verdade isso tudo também perpassa por questões políticas, né? Enfim, mas eu observo que há uma tendência dos alunos, dos profissionais, nesse campo da saúde mesmo, de uma forma geral, de distanciamento das questões políticas, né? Assim, esse negócio de política eu não entendo, né? Por que será, hein, Pri? O que é que tu acha que acontece que a gente, né, já parece que entra na universidade com esse pensamento de querer aprender as técnicas e de ter um receio de estar se engajando nas questões políticas e tudo? Então, eu vou trazer. Sim, Sinfito Pernambuco, Drica. A Drica maravilhosa está aqui. Bora. Então, minha gente, eu acho assim, eu vou trazer, claro, que uma visão minha, tá? Na minha perspectiva, e aí do que eu vivi, né? Eu acho que tem um pouco relacionado à formação, né? Porque, tipo, a gente é uma profissão que na maioria das universidades é alocada na área de saúde, se não todas, né? Eu acho que todas elas estão vinculadas à área da saúde, não tenho certeza, por isso que não posso afirmar, né? Mas acho que 90% dos cursos de graduação em TO, se não for 100%, estão alocados na área da saúde. Acaba que os cursos, né, para dar conta da carga horária e de tudo que é exigido de cursos da área da saúde, eles têm aula de manhã e de tarde, o dia todo, né? Então são cursos integrais. E que eles acabam impactando, né, na adesão, né, das pessoas aos espaços políticos também por falta de tempo. Além disso, né, poucas universidades investem concretamente naquilo que elas deveriam investir, que a universidade ela é um tripé, né? Ela ensina, pesquisa e extensão. E o diálogo da universidade com a sociedade é a extensão, né? E você vê que a extensão ainda é considerada o patinho feio da universidade, por conta de milhões de questões, né? Acho que até Casey vai poder falar melhor do que eu nesse sentido, né? Mas o que eu vejo por aí é as pessoas falando que a extensão ela é como se tivesse menos valor dentro da universidade, quando na verdade ela devia ser a premissa máxima, porque é ela que dialoga diretamente com a sociedade. Mas o que a gente vê por aí é que existe pouco investimento na extensão, né, e pouca possibilidade também de ampliar essas iniciativas de diálogo com a sociedade. E a Drica coloca aqui uma questão de que falta educação política, que eu entendo que a educação política, inclusive, não deveria ser só na universidade, né, devia ser desde era pequenininho. Isso que eu estava dizendo. Eu penso que isso vem antes, sabe, Pri? Muito anterior. Já chegam, eu vejo na própria escola a forma, né, de funcionar, né, toda a área escolar, né, onde aquele ensino ainda tradicional ele permanece, onde o aluno fica passivo, né. Eu vejo aqui meus filhos, as aulas, né, remotas, o professor falando e quando eu olho às vezes tenho dormindo, né? Porque realmente imagina o dia inteiro só o professor falando, né? E é como se fosse uma reprodução do que acontece na sala de aula, né? Porque está em remoto não, né? Então eles não são habituados a se colocar, a questionar um professor, né? Então eu acho que é a forma que a gente vem de ensino tradicional nessa perspectiva conteudista, né? Enfim. Então, é porque eu penso, né, e, tipo, já fazendo leitura política sempre, né, eu penso que essa perspectiva do ensino, que a gente chama de ensino bancário, que é esse ensino tradicional, ele é projeto, né? Ele é projeto político, inclusive, porque fica mais fácil manipular as pessoas dessa forma, né? Porque elas têm pouco acesso à criticidade no processo de educação, né? Então, considerando que isso é um projeto político, acaba que, né, as pessoas elas não são formadas para terem raciocínio crítico, reflexivo, né? E aí, infelizmente, né, como já trazia Darcy Ribeiro, né, a falta de investimento na educação, né? E esse investimento massivo numa educação que cria pessoas robotizadas e zumbis é projeto político de sociedade, né? E a gente tem que tentar lutar por um outro projeto de sociedade. Não é à toa que se critica tanto Paulo Freire, né? Em diversos espaços agora, não nos nossos espaços, né? Mas em outros espaços se critica tanto Paulo Freire, que Paulo Freire trazia a perspectiva de que a educação era sinônimo de liberdade, de emancipação, né? De desenvolver, né, reflexão crítico-reflexiva,
né? Então, isso não é positivo para alguns espaços, porque acaba que quando as pessoas desenvolvem reflexão crítico-reflexiva, elas entendem melhor o papel político que elas têm na sociedade, porque viver é ato político. Eu vou morrer afirmando isso, minha gente. Eu vou estar lá velhinha, de cabelo colorido, afirmando isso. Viver é ato político. Então, quando as pessoas entenderem de fato qual é o papel político da na sociedade, não estou culpabilizando as pessoas, tá? Porque se a gente entende a coisa numa perspectiva maior do que é projeto político, deixar as pessoas cada vez mais pauperizadas, precarizadas, vulnerabilizadas, né? Esse genocídio em massa que a gente tem do povo preto periférico no Brasil é projeto de sociedade, mas não tem para onde correr. E eu tenho que entender o meu papel como terapeuta ocupacional e como cidadã dentro desse projeto político. O que que eu viabilizo com minhas intervenções, minha atuação, minha incidência na sociedade como profissional, né? Então, entendendo que é uma coisa muito anterior, né? Que bom, que bom. E faltam 10 minutos. Ela não está botando aqui 10 minutos. Ah, Jesus! Qual o papel dos espaços formadores na sociedade? Até que ponto forma ou deformam mediante interesses de quem, né? Eu acho que é um pouco, uma pergunta um pouco afirmando, concordando com o que tu trouxe, né? E daí, Pri, sabe o que eu acho que eu não queria que a gente passasse sem falar um pouco nessa questão política no nosso PL, né? Eu queria que você trouxesse... A pergunta que não quer calar, é isso de desmembramento. É isso de desmembramento. Não pode encerrar sem essas duas questões que são tão importantes, né? Então, mas só para a gente entender, né? Eu não sei se eu consigo fazer isso em 10 minutos, mas vamos lá, né? Porque a história é longa, eu vou tentar resumir o máximo, né? Eu vou concentrar um pouco no PL. O nosso projeto de lei, que hoje é o 3364 de 2019, que eu sugiro depois que vocês pesquisem e se apropriem dele, né? É importante, né, fazer essa incidência política, né, entender o que isso significa, porque hoje a gente só ocupa alguns espaços porque a gente tem uma legislação que nos subsidia de se fazer como categoria, que é nosso Decreto-Lei 938 de 1969, da época da ditadura, que cria as duas profissões juntas, FIS e TO, e aí tem toda aquela limitação, né, de subjetividade e interpretação, né, daquele PL. Então é importante a gente entender, né, que a conjuntura daquele momento viabilizou uma redação que dá margem à interpretação de restrição da nossa atuação, então a gente fica, né, a gente só tem a atuação que a gente tem hoje porque a gente está subsidiado por resoluções do próprio Conselho Federal, né, isso é problemático, né, porque acaba que fica só diante do entendimento do Conselho, muito desatualizado, concordo demais. No entanto, só para a gente não ficar tão preocupado, a TO já tem, né, a terapia ocupacional e terapias ocupacionais, já tem legitimidade mais do que consolidada em várias políticas, né? Então, não necessariamente significa que a gente podia ser extinto, por exemplo, apesar de eu achar que tem um projeto em curso nesse sentido, né? Que caberia em uma outra live discutir, né? Mas é interessante a gente saber também que tem várias políticas, né, que consolidam esse nosso papel, né, em diversas políticas públicas, né? A gente está lá considerado, inclusive, né, na perspectiva de transplante de órgãos, né, assistência cardiológica. Na Política Nacional de Assistência Social, nós somos um dos profissionais elencados na resolução de número 17 do Conselho Nacional de Assistência Social, e a gente só está lá como profissão da política porque tiveram terapeutas ocupacionais que estavam no Conselho Nacional de Assistência Social para poder lutar pela nossa inserção. Então, por isso que é importante ocupar, por exemplo, hoje, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Assistência Social e todos os outros conselhos que a gente tivesse perna e também estava ocupando, né? Então, por isso que é importante estar incidindo nesses lugares. Não é para garantir a nossa categoria, é para poder garantir a assistência, né, o direito das pessoas à assistência adequada e atuação terapêutica ocupacional, porque eu só sou TO porque eu acredito que a gente tem uma demanda social, né? A gente atende a uma demanda da sociedade, né, por terapeutas ocupacionais e pelo saber fazer de terapeutas ocupacionais. Pelo menos eu só sou TO por causa disso, né? Eu acredito fortemente nisso, né, que a gente atende uma demanda social e por isso que a gente existe, inclusive, né? E aí é nesse sentido, né, que é importante entender que o PL está lá, o 3364/2019, né, que em um determinado momento, né, a gente tinha um outro PL, que era o 7647, de 2010,
que até o ano retrasado, né, antes desse PL, né, ele acabou sendo arquivado depois de quase 10 anos de luta para que ele fosse pautado em algumas comissões da Câmara Federal, que ele pudesse ser passível de análise em audiências públicas com conselhos de outras categorias, o PL anterior, né? Ele foi objeto de audiência pública com o Conselho Federal de Medicina, com a fonoaudiologia, com entidades também da fisioterapia, para poder entender e tentar construir um projeto que não invadisse prerrogativa de ninguém, né, e pudesse também responder às dúvidas, né, que tinham de outras categorias de questões que a gente apontava no PL anterior. Aí rolou tudo isso com o PL anterior. Ele estava já na última comissão, né, na Câmara Federal, porque ele passa por pelo menos, né, no mínimo, 3 comissões na Câmara Federal. Quando ele termina de 3 comissões na Câmara Federal, ele vai para 3 comissões do Senado e, por fim, vai para a sanção presidencial. Ele já estava na última comissão da Câmara Federal, prestes para isso para o Senado, não foi para votação na última comissão, porque a relatora do projeto, que era uma fisioterapeuta, né, houve uma intervenção do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Eu estou podendo afirmar isso? 5 minutos, meu bem. Eita, meu Deus, tu não quer encerrar essa e a gente abrir outra só para finalizar esse tema, não? Pode ser? Pode ser, eu espero. Dá um ok aí. Pode ser, minha gente. A gente encerra essa e eu só finalizo essa parte aí do PL do desmembramento, que eu acho que é importante. A gente depois faz mais uma bem rapidinha, né? Só isso, isso. Então a gente vai encerrar essa, minha gente. Depois a gente volta para fechar essa ideia, tá bom? E tá, tu encerra, salva essa e depois a gente continua aí e abre outra. Eu vou tentar exercitar aqui, se eu aprendi aqui na nossa direita. Tchau, até daqui a pouco. Até. Oi, voltei. Agora deixa eu ver. Pronto. Todo mundo vai voltando. Agora eu vou ver Priscila entrar. Tá, vamos ver aqui, Priscila. Pronto. Pronto, eu acho que agora foi. Voltamos. Com a ajuda do meu filho, vocês sabem. Nós vamos, né, em prol da gente continuar e fechar isso, que é uma coisa tão importante. Né? Voltamos. Né, menina? Não, fala não, que eu fiz uma live. Eu fiz uma live maravilhosa, né, com uma menina sobre a questão do movimento negro, né, na TO, né, e acabou que tu acredita que eu perdi a live, eu só faltei chorar, não salvou, acho que minha internet estava ruim, enfim, não salvou, foi de chorar, assim, eu fiquei lamentando, até hoje eu lamento, né, porque foi uma live maravilhosa, assim, uma coisa que quem viu, quem não viu, né, foi de chorar. Então vamos voltar à história, né, que a gente estava falando, né, do projeto de lei, que a gente ainda, o que está em vigor, né, um projeto de 69, né, que então, ele traz um foco como se a terapia ocupacional trabalhasse só na área, né, da saúde mental, né, dentro de um contexto de interpretação, né? Sim, porque, tipo, claro. Legislação, ela é tudo interpretação, né? Particularmente, né, eu não sou juíza, não sou advogada, mas eu tenho uma leitura diferente, mas, né, tem sido utilizado como justificativa, né, de que sim, só contempla a área mental, que para mim não é uma verdade. Uhum. Mas, infelizmente, né, existe uma questão política envolvida, né, enfim, né, de qualificar a terapia ocupacional como somente determinada área, né, de alguns espaços. Então, realmente, a gente tem que ter um projeto de lei que realmente dê mais... Não é sustentação, porque eu acho que já é bem sustentabilizado, assim, por várias políticas, né? Eu estou falando mais de uma perspectiva de segurança mesmo, assim, de ter um projeto que realmente tenha uma escrita mais explícita, né? Acho e olha, vou dizer uma coisa. Quando a gente tem uma lei que dá margem a isso, não é boa, não está bem feita, né? A gente tem que ter uma lei clara,
que não dê margem, porque as pessoas vão querer utilizar isso, né? Tem que ser o mais nítido e explícito possível, né? Então, a busca por uma construção de uma redação, né, que não dê margem à dúvida. Agora, claro, não vai existir o projeto perfeito, né? Mas Sim. o máximo que ele puder ser escrito de forma mais explícita e nítida, né, é isso que a gente tem tentado buscar. Aí, o que eu estava explicando é que a gente tinha um PL anterior, né, que foi fruto de muitas lutas, de um momento de muita integração, né, entre associação, conselho, né? E aí lutaram fortemente. Oi, Luziana, Maranhão, maravilhosa. Já licitamos aqui como nossa mãe política. Né? Bem-vinda, querida. E aí, tipo, tinha esse PL, que era o 7647, desde 2010 rolando, né? E como eu estava dizendo, ele já estava na última comissão na Câmara de Vereadores. E o caminho, né, de qualquer projeto de lei é esse. Pelo menos 3 comissões na Câmara de Vereadores, passa para 3 comissões no Senado e, por fim, sessão presidencial. Né? Ele já estava na última comissão, no entanto, né, a relatora do PL anterior, né, nessa última comissão, que existem essas figuras, né, de deputados que dão pareceres sobre determinados projetos. Né? Ela era relatora do projeto, e aí houve uma incidência do COFITO com relação a alguns artigos que, segundo o COFITO, e aí eu posso afirmar isso, porque está escrito no documento, porque quando a relatora faz qualquer movimento no documento, ela tem que justificar o que ela está fazendo. Né? E aí, tipo, ela escreveu lá que o COFITO pediu, né, a retirada de 2 artigos que não convergia, né, com aquilo que a Brata entendia de manutenção dos artigos, porque eram justamente os 2 artigos que deixavam de forma mais explícita a nossa atuação. Pri, só uma na coisa, física. tu falou Câmara dos Vereadores, é Câmara dos Deputados, não é isso? Ai, meu Deus, é Câmara dos Deputados Federais, minha gente, eu tô louca já, mas tudo bem, mas vocês entenderam. É a Câmara dos Deputados Federais, minha gente, o PL é nacional. Né? Então, desculpem aí. Então, na Câmara dos Deputados Federais, estava lá, já estava na última comissão da Câmara, e aí teve essa incidência do COFITO, que articulou, né, com a relatora sinaliza isso no documento dela, e acaba que fica sem parecer. Para vocês terem uma ideia, no final das contas, ela nem deu um parecer conclusivo, ela primeiro deu um parecer, depois retirou o parecer, e no final das contas perdeu o tempo, né, de ser pautada na comissão, porque existe o tempo de pauta na comissão e ainda tinha um outro agravante. Quando tem um PL, sempre tem um deputado ou vários, né, quando eles estão em coautoria, que são autores do projeto. Se esse deputado terminar o mandato, não for reeleito, o projeto, que sempre é arquivado no final, né, de uma gestão legislativa, né, ele não pode ser desarquivado mais por ninguém. Só tinha um autor do nosso projeto, que era o deputado Milton Monte. Como ele não foi reeleito, aí acabou que o projeto foi arquivado definitivamente. Aí a gente perde. Né? Eu não vejo a perda total, porque tipo, tudo que foi construído está registrado. Se você hoje consultar no site da Câmara, né, de Deputados, está lá, o PL 7647 tem todo o histórico dele. E a gente pode aproveitar esse histórico para fazer justificativa das audiências públicas, dizer que a gente já dialogou o conteúdo com outras categorias, então, tipo, não está totalmente perdido. Mas o trâmite sim, né? Porque a gente vai ter que tudo de novo, passar por mais 3 comissões da Câmara, Senado, depois a sessão presidencial. Então, esse percurso é que acaba sendo perdido, porque a gente vai ter que começar ele todo de novo. E aí o que aconteceu? A gente tem agora um PL, que é o 3364 de 2019, que foram terapeutas ocupacionais de Minas Gerais, que não se articularam com nenhuma associação por iniciativa própria, foram lá, né, submeter o projeto. Qual é o problema desse projeto? Como ele não foi, né, articulado com nenhuma associação, a Abrato estava construindo, junto ao seu colegiado, um projeto com uma redação convergente dentro do colegiado. O colegiado são todas as associações estaduais, né, junto com a Abrato Nacional. Ele estava construindo uma redação. Estava com ele pronto e estava articulando com um deputado daqui de Pernambuco, né, para poder submeter ele na Câmara. Quando a gente se depara com a proposta, né, de terapeutas ocupacionais de Minas Gerais, que qual é o problema desse projeto de lá, né, que foi submetido por Minas, né, pelo deputado Rogério Correia, por meio, né, da articulação de terapeutas ocupacionais de Minas Gerais. É que esse projeto pega a redação do PL anterior, que é o 7647, que tinha, né, várias questões de lacunas, pega inclusive a redação com aquela proposta de retirada dos itens que citam diretamente a reabilitação física e submete.
Aí acaba que já tem o projeto Capenga que está rolando lá com essas faltas, né? Que era o que a gente não queria. Né? E ainda por cima, o que a Abrato estava construindo com o seu colegiado, ele trazia, inclusive, uma ampliação das perspectivas, porque a terapia ocupacional, ela não é só na área da saúde, ela é da área da saúde, ela é da assistência social, ela é da cultura, ela é da justiça, da educação, desenvolvimento urbano, né, que tem crescido, né, em alguns lugares, essa perspectiva. Então, a gente queria que o projeto pudesse falar dessas áreas. E acaba que a gente está, novamente, com o PL, agora, legitimado sem a questão direta, né, da reabilitação física, porque pegaram ele como exemplo anterior, né, retirando essa parte, e a gente está agora correndo atrás, né, como Abrato, né, para poder incidir na relatoria desse novo PL, que é o PL que está capenga, né, ele está lá, né, a gente tem um novo PL, só que ele já é com erro de origem, ele já entra capenga, né, para a Câmara de Deputados. Então, a nossa preocupação é de fazer incidência. O problema é que, tipo, né, existe uma perspectiva de necessidade de incidência política muito grande para que projetos sejam pautados na Câmara. A gente pega um momento político no Brasil muito complexo, né, sempre tem, né, o Brasil, cada momento é um flash, né, querendo ser cômica em meio a uma tragédia, né, a gente está vendo momentos muito complexos no Brasil, né, desde 2016, mas se aprofundando, né, em 2019. E aí acaba que, por a gente viver esse momento muito complexo, o nosso PL nunca é prioridade de pauta, né? Tem que ter uma incidência política muito grande, né? Com relação a conseguir ser pautado um projeto na Câmara. O que a gente tem feito como Abraço, só para vocês entenderem um pouco do estado da arte? A gente fez a articulação já, tanto com o autor do projeto, que é o Rogério Correia, ele é super parceiro, minha gente. Não cabe aqui julgamento de qual foi a intenção dos teóricos de Minas, né? Enfim, eu acho que isso é gastar energia no que não é importante, né? O que importa agora é de que o PL está lá e é o que a gente tem para hoje. A gente tem que agora tentar incidir nesse PL que está lá, né? E o PL está lá, não é possível retirar ele, porque o que acontece? Se a gente retira ele para botar né, no lugar que fale, né, dialogue diretamente com aquilo que a gente quer defender para a TO, não pode entrar novo PL com a mesma temática na mesma gestão legislativa. Não é gestão o nome não, também, até que eu não estou lembrado agora. Mas, enfim, no mesmo período legislativo não pode entrar um PL que foi retirado, ele não pode entrar no mesmo período legislativo com a mesma temática, ele só pode entrar no próximo. Então, a gente perderia isso. Então, é melhor tentar incidir no que a gente tem para hoje, que é o PL 3364 de 2019. Né? Então, o que a gente fez? Fez contato com o autor, fez contato com o relator, porque ele está com o relator, ele está ainda na primeira comissão, ele não teve nenhuma incidência ainda a nível de Câmara. Né? Em 2019 ele passou paradão, ele só foi instituído o relator é o Bom Gás, do Rio Grande do Sul. A gente entrou em contato com ele, eu já fui direto no gabinete, né? Porque por conta de ser do Conselho Nacional de Saúde, eu ia muito a Brasília, né, é bem importante, né, porque eu posso estar lá, né, pessoalmente fazendo articulação. Fui várias vezes no gabinete, conversei com a assessoria, né, o assessor dele é massa, né, super, né, receptivo, acolhedor, que é o Mazotti, né, não tenho que me queixar das pessoas que estão envolvidas diretamente no PL a nível de Câmara. Mas a gente tem uma questão política muito séria, que é de conseguir incidir para que ele seja pautado. E aí acabou que o relator, quando pega, a gente logo na sequência entra num contexto de pandemia, e aí tudo está parado na Câmara, não está sendo pautado nada, porque não tem comissão, não existe funcionamento das comissões. Eles estão tentando fazer com que voltasse a funcionar somente a de ética por conta daquela história lá da Flor de Lis, né, que matou o marido. Né, e que é suspeita de matar o marido. E aí acaba que só essa comissão está com previsão de volta e todas as outras estão paralisadas. Então acaba que o nosso PL está sofrendo a paralisação da Câmara com relação às suas comissões, porque precisa ser pautado em comissões para poder andar. Então está na primeira comissão, dá para vocês consultarem, minha gente, acessem o site da Câmara Federal, nas redes sociais da Abrato, né, que a gente tem Face, Instagram e Twitter, a gente não tem site ainda, tá? A gente ainda está tentando construir esse site, né? E lá tem um passo a passo de como você acessar o PL, mas é super simples. Pode digitar somente no Google, PL 3364 2019, ele aparece lá e você clica nele e vai saber o conteúdo do PL, saber onde é que ele está, ver o nome do relator, se não pegou aqui quando eu falei, enfim. Né? E o que a gente pede? Né? Eu acho que a questão, como é que eu posso incidir nisso? Primeiro de tudo, se associar. Porque com a minha associação, né, eu faço a luta coletiva.
Não adianta, feito o que aconteceu com os terapeutas ocupacionais de Minas Gerais, que se juntaram e, por conta própria, foram lá e submeteram um PL. É um PL que Ô, não Pri, dialoga com a então, demanda da categoria. quanto a isso, o pessoal está concordando, né, da importância de fazer, né, essa articulação com a Abrato. E aí traz uma reflexão aqui, se essa atitude de não consultar a Abrato foi intencional ou não. Só para a gente não precisa responder, não. Essa daí eu acho que, né, a gente só não tem como a gente saber, mas realmente há algo que se pensar, porque saiu justamente o nosso ponto de conflito, que é a área funcional, né? Enfim. Área física, né? Enfim. Área física. Mas tipo, minha gente, eu sinceramente, né, eu sou uma otimista freiriana, né? Então a minha perspectiva do otimismo não é a crítico, né? Mas olha, é aquilo que eu estava dizendo antes. Eu acho que a gente tem que concentrar energia porque, feliz ou infelizmente, é o PL agora que a gente tem para hoje, né? Estou vendo que ela está colocando várias vezes aqui para vocês clicarem também no link, né? E aí vocês clicam no link e podem ter acesso direto ao projeto de lei. E a incidência que pode se fazer é coletiva. Se associem, né? Procurem saber da associação estadual qual é o passo a passo, como é que você pode contribuir, né? Porque é a luta, a sociedade, de forma coletiva. Não adianta, eu conheço fulano de tal, que é deputado, não sei das quantas, vou lá falar com ele. Que bom, massa, né? Mas é muito mais importante, tem muito mais força e peso quando você articula com a sua associação estadual essa articulação política. Use o seu conhecimento, né, de incidência política junto a algum deputado para articular para a associação fazer intervenção junto com você, porque ganha muito mais peso político, porque acaba que não fica uma demanda individual, é uma demanda coletiva da categoria, né? Isso caracteriza como uma demanda da categoria de uma luta da coletividade. E também colocar para esses deputados que, na verdade, o que a gente está tentando buscar é que as pessoas realmente tenham acesso a uma terapia ocupacional de qualidade, né? Porque eu acho que a grande questão é essa, não é uma defesa corporativa, né? Não é corporativismo, é que a gente quer a segurança, né, de atuar explícito numa legislação que esteja explícita a nossa atuação nessa área que já está consolidada, eu volto a afirmar, né? Não é para a gente ter receio de atuar na área física, minha gente. A TO, né, um dos nascedores da TO é na área física, não tem como a gente questionar isso, o nosso papel nessa área. Olha que eu sou uma metaleira falando, viu? Sou totalmente saúde mental, né? Mas defendo fortemente que as áreas que a gente tem, né, de incidência, né, são áreas legítimas, são áreas que a gente está lá. E a gente já, né, com tem o reconhecimento, não é? Isso, tem reconhecimento, estudos, propriedade. Não só, né, tem de científico, não só dos pacientes, dos usuários, mas também várias pesquisas. Pri, e aí, quando leva isso é importante, né? Porque aí você coloca para os deputados isso. Eu acho que, minha gente, quando fizer articulação conversa política, é dizer, mas a gente quer garantir que a sociedade tenha acesso à terapia ocupacional. Essa que é a grande questão. Não é que o TO tem uma lei, é que a sociedade consiga ter acesso por meio dessa segurança nessa legislação. Luziana está dizendo que cada terapeuta ocupacional tem que se sentir responsável por essa luta. A organização tem que iniciar pelo fortalecimento das associações, como a gente estava trazendo, né, anteriormente. E eu acho que a gente já pode ir pensando em encerrar, né? E aí refletir, né? Que orientações, Priscila, você daria para quem deseja se aproximar desse campo político, né? Por onde começar? Né? Eu acho que você pode falar um pouco sobre isso e depois a gente vai encerrando, né? Então, por onde começar, né? Tanto para os alunos como para os profissionais que de repente querem, né, se engajar. Então, o que é que eu posso fazer? Por onde eu devo começar? Então, né, eu acho que o fato de você procurar a associação para se engajar, eu acho que é um passo importante. Né? Essa perspectiva de ampliação de leitura política, né, de leitura de conjuntura e de importância do seu papel como ator e atriz político e política, né, na sociedade, eu acho que isso tudo é processo, né? Procurar leituras com que você possa estar se aproximando, né? Eu não sugeriria nada específico, não, porque eu acho que isso é um processo muito particular, individual, sabe? Mas eu gostaria que as pessoas saíssem daqui tocadas, no sentido de que a luta, né, a defesa da sociedade por uma terapia ocupacional de qualidade, né, se dá no âmbito da coletividade, que a gente valorize demais, né? A gente valorize demais esses espaços de articulação política da nossa categoria. A associação tem um papel importantíssimo e insubstituível,
né, dentro das prerrogativas do que é defesa da terapia ocupacional e de terapeutas ocupacionais. A gente tem que valorizar isso. E uma coisa que eu queria trazer, que eu acho que é um incentivo, mas eu não quis trazer antes, porque eu não queria que fosse a principal questão que fosse colocada. A Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais é quem tem legitimidade, né, para mediar o processo de reconhecimento internacional junto à Federação Mundial, né, a World Federation, né? Somos uma das associações no mundo, né? No Brasil, a que é reconhecida é a Abrato Nacional, que faz reconhecimento dos cursos no Brasil, né, para validação de diplomas no exterior e para, né, possível atuação de terapeutas ocupacionais no exterior, né? Então, quem se associa também à Abrato acaba que pode, não em qualquer tempo, viu, minha gente? É bom dizer, né? A World Federation, ela estabelece um prazo para a Abrato mandar as listas, né, de quem está associado à Abrato com possibilidade de entrar na World Federation, que é até somente o começo do ano. Então, quem se associa à Abrato, eu vou pagar a anuidade 2020, não vai ser ainda associado à World Federation. Mas a partir do pagamento da anuidade 2021 até a primeira semana de janeiro, você já tem garantido, né, a sua associação automática ao World Federation. Então, isso também é importante colocar, porque a Abrato não tem incidência só no Brasil, né? Esse engajamento de saúde política ela é internacionalizada, e não só com a Federação Mundial. A Abrato tem representação na Confederação Latino-Americana, né, de Terapia Ocupacional, a CLATO, né? E aí é importante colocar que existe uma discussão, né, internacional a nível de Mercosul de uma unificação, né, das diretrizes curriculares, né, de diplomas, de validação de diplomas, né, de graduação de terapia ocupacional a nível eu ia dizer Latinoamérica, de América Latina, né, misturando aqui o espanhol. Então é importante trazer que tipo, a gente precisa fortalecer a Abrato, porque a Abrato é quem nos representa legitimamente. E os caminhos são vários, minha gente. Eu sugiro leituras, as leituras que vocês tiverem acesso, né? Mas acho que o primeiro grande passo, inclusive a nível de formação, se engaje no seu DA, né? Articule com a sua Executiva Nacional de Estudantes. Eu queria trazer também o grafito jovem, né? Total. Tem que falar do grafito jovem. Um espaço, né, que a gente está tendo, dando a oportunidade para os alunos de terapia ocupacional e da fisioterapia, né, para estarem se aproximando do conselho. A gente tem o grafito jovem que vem se reunindo para discutir várias questões, né, na perspectiva política, mas também de identidade profissional, enfim, né, toda a questão de regulamentações. Então, também é uma forma de você, desde a graduação, já ir se aproximando, né, além do DA e tudo, e das associações, né, a Abrato, a TOP, a Reneto, enfim, sim, das associações que você que inclusive, desculpa, Keise, é porque às vezes dá um delay para mim, fica parecendo que tu encerrou, viu? Sim, não estou cortando não, desculpa. Sim, deixa só para eu concluir, que além disso, a gente tem os GTs, onde a gente também discute, no grafite a gente tem vários grupos de trabalho, de discussão específico, né, em áreas diferentes, então que vocês estão convidados também a estar participando, a estar se engajando, e além de tudo que a gente já colocou aqui, né, Pri? Que é importante só trazer para vocês, né, que tipo, além a Executiva Nacional, a gente valoriza tanto como a Abrato Nacional, que inclusive a gente, na mudança estatutária que teve, né, da Abrato, né, recentemente, que inclusive a Abrato hoje, ela é concretamente nacional, inclusive na sua composição, né, porque antes a Abrato, as gestões da Abrato eram pessoas do mesmo estado. E aí, com a mudança mais recente de estatuto, a gente garante 2 pessoas, né, de cada região do país, né? Então eu sou uma das representações da região Nordeste, né? E a gente tem 2 representantes de cada região do país, né, na diretoria da Abrato, no Conselho Fiscal, né, tentando nacionalizar ao máximo a Abrato para poder a gente ter realmente representação, né, das pautas do Brasil, aí de terapia ocupacional do Brasil inteiro. Mas o que eu queria trazer especialmente é que a gente colocou nessa mudança estatutária, né, uma comissão de representação estudantil como um dos órgãos dirigentes da Abrato. Né? Então, a gente valoriza demais, né, estudante nesse espaço. A participação. Né? A gente já ir, como a gente falou antes, a gente tentar ir engajando, já que a gente viu que ele tem essa carência de estar se envolvendo nas questões políticas, a gente poder, como formador, né, enfim, a gente poder estar abraçando esses alunos para estarem circulando aí. Pri, eu acho que a gente tem que encerrar, senão a gente vai passar a noite aqui conversando. Né? Eita, pegou a tagarela, acabou, você quer que eu falo. Eu acho que está na hora da gente finalizar. Está
na hora da gente finalizar, tá bom? Então, Mas acho que tá era tudo certo. isso. Quer deixar alguma mensagem aí para a gente estar encerrando? Eu queria desde já agradecer, né, a participação de todo mundo, né, todos que estiveram aqui com a gente. Enfim, Priscila, como é que você pode aí se despedir? Então, na verdade, eu queria trazer, né, uma fala do Mujica, porque eu acho muito importante, assim, né, que ele trazia o que seria deste mundo sem militantes, né, e aí, em tempos de criminalização, né, desses espaços, né, de defesa, né, de mundo, de visão de mundo, né, de uma nova forma de pensar a sociedade, a gente vendo aí, né, o Brasil sofrendo tanto, com tantas questões, né, o que a gente tem a ver com isso como terapeutas ocupacionais, né, que atuam, né, na perspectiva da ocupação humana, do acesso, né, do direito das pessoas ao acesso às ocupações significativas. Eu queria só encerrar trazendo uma falinha do Pepe Mujica, bem rápido, né? Ele dizia assim: como seria a condição humana se não houvesse militantes? Não porque os militantes sejam perfeitos, porque tenham sempre a razão, porque sejam super-homens ou super-mulheres, tá? Dentro mesmo. E não se equivoquem, não é isso. É que os militantes não vêm para buscar o seu, vêm entregar a alma por um punhado de sonhos. Ao fim e ao cabo, o progresso da condição humana depende fundamentalmente de que exista gente que se sinta feliz em gastar sua vida a serviço do progresso humano. Ser militante não é carregar uma cruz de sacrifício, é viver a glória interior de lutar pela liberdade em seu sentido transcendente. Pepe Mujica, maravilhoso, eu amo essa fala dele, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que sou uma militante, né, pela vida de todas as pessoas, pelas vidas negras, pelo SUS, pela terapia ocupacional. Né? Então, tenho muito orgulho de dizer que sou sim uma militante e que a gente possa provocar mais militantes aí em defesa da vida de todas as pessoas, porque realmente a gente está precisando de mais pessoas aí engajadas politicamente, né, em favor da vida, né? O contrário de genocídio, tá, minha gente? Eu acho que é bem importante aí, porque está vendo um genocídio muito sério, né? E pergunto mais uma vez, o que terapeutas ocupacionais tem a ver com isso? Que a gente saia daqui com essas reflexões, né, e possa construir a partir delas, porque só vale se realmente promover transformações a partir desses processos reflexivos, né? Que a gente possa se pensar nesses lugares. E agradecer, né? Agradecer demais a oportunidade de poder dialogar com o Casey, né? Que eu achei massa que foi um diálogo, né? Das interações aqui, achei maravilhoso também o povo poder estar incidindo aqui nesse diálogo, né? E fico à disposição aí, quem quiser me procurar, já me conhece, já sabe como fazer, né? E aí a gente vai conversando aí, né? Mas acesse, minha gente, acesse os espaços, né? Não existe espaço vazio, né? Se a gente não ocupa, vem outras pessoas e ocupam, o problema é com que intencionalidade, né? Por que ocupam esse lugar? Né? Então a gente se apropria aí dos espaços que é importante. No mais, um cheiro para todo mundo e boa noite. Então é isso, minha gente. A gente vai estar encerrando por aqui, né? E aí a gente vinha pensando numa perspectiva, né, da política, na terapia ocupacional, mas a gente viu que a gente tem que pensar numa política para o mundo, né? Então que possamos ser militantes, pegando carona aí nas palavras de Priscila, militantes para um mundo melhor, né? Com menos desigualdades, com mais acesso às pessoas, né? Então eu acho que essa é a mensagem mais importante aí que a gente queria passar para vocês, que nosso PL siga aí em frente e que dê tudo certo, tá bom? Então, tchau para todo mundo, boa noite. Obrigada, beijo, gente. Boa noite, cheiro para vocês. Obrigada, Casey, linda. Tchau, Pri, beijo. Até Beijo. mais. Até.